Olá, Lorena aqui. Eu vim trazer uma palavra que Deus falou comigo nessa manhã e será de dois livros. E a minha oração é que isso vai te abençoar tanto quanto me abençoou. A primeira palavra está no livro de Apocalipse, capítulo 10, versículos 8 a 10. E diz assim: Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém? Glória a Deus. Então, hoje eu estava comendo um pão que me foi dado por umas meninas, uma bênção, mas eu creio que elas me passaram esse pão e Deus as abençoe muito, porque elas mesmas não gostam de comer esse pão. Vou mostrar o pão para vocês. Ele parece um pão de centeio, mas o nome dele é rye, é rye bread, R-Y-E. E quando a gente coloca para traduzir no Google, ele vai dizer que é centeio. Só que esse rye bread, ele é feito de umas sementes de umas frutas. Então esse bread, ele não tem glúten e ele faz bem. Diz que as pessoas dizem, ele não tem tanta fibra como o pão de centeio, mas ele dizem que faz bem para baixar a barriga. A característica desse pão, vocês podem ver que ele é bem escurinho, ele é bem concentrado, é que quando a gente come ele, o gosto não é tão forte, mas logo depois, assim, quando a gente está quase no final de mastigar e engolir, ele se torna meio amargo. Então fica com aquele finalzinho amargo. E eu estava falando com Deus enquanto comia esse pão, e ele me dizia assim que muitas vezes alguns de nós, para nos cuidarmos do nosso físico, da nossa beleza, a gente se submete a algumas coisas. Mas às vezes na parte espiritual a gente tende a não se submeter a algumas coisas. Então, um pão, por exemplo, uma coisa que talvez não seja tão gostosa de se comer, a gente come para a gente poder estar bem, estar magra, ou talvez a gente nem come pão por algum tempo para não precisar ter problemas. Mas quando se trata da palavra de Deus, a gente não consegue se submeter, a gente não consegue submeter a nossa carne, as nossas vontades, né? E aqui, como estava dizendo nesse livro de Apocalipse, quando João ele vai pegar esse livrinho, o anjo diz para ele engolir o livrinho. E diz que vai ser doce como mel na sua boca, mas depois no estômago ele vai ser amargo. E creio que existe uma relação com isso, com a palavra de Deus. Porque muitas vezes, logo que a gente come a palavra de Deus pela primeira vez, a gente se alegra, é algo que a gente gosta. E muitas vezes, quando estamos talvez num culto, talvez num lugar onde a palavra de Deus esteja sendo pregada de uma maneira bonita ou de uma maneira boa, gostosa, aquilo nos alegra muito. Mas muitas vezes é mais difícil de a gente se comprometer em casa e começar a ler essa palavra de Deus, porque, como diz a palavra aqui, quando ela vai para o estômago, que ela vai fazer o efeito, o propósito pelo qual a gente comeu algo, ela vai fazer o efeito aqui no estômago e ali ela se torna amarga. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai mudar algo, ela vem para mudar algo. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar um pouquinho. Vou ler de 2 Timóteo, capítulo 3,
do versículo 1 ao 5 primeiro, e depois eu vou ler do capítulo 4, os versículos 13 e 4, tá? Diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Então, as pessoas, nos últimos tempos, aqui está dizendo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que as pessoas vão querer mais os seus prazeres, né? Vão ser mais amantes dos seus próprios prazeres do que serem amigos de Deus. Ou seja, a comparação com a palavra, né? Que a gente consegue, talvez, nos submeter a algo para a nossa física, a nossa aparência física e tudo, mas quando se trata da palavra de Deus, que é conhecer a Deus, que é essencial para que a gente possa ter uma intimidade com Deus, a gente não se submete. E aí lá no capítulo 4, os versículos 13 e 4 dizem assim: Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, está bem forte a palavra aqui, dizendo que está profetizando sobre o tempo que viria, onde não só essas pessoas seriam mais amantes de si mesmas, capazes talvez de ir até na academia todos os dias, capazes de fazer qualquer sacrifício para alguma outra coisa, menos para amarem a Deus, se dedicarem a Deus e amarem a palavra de Deus. Suportar, de repente, a amargura que a palavra de Deus produz em nós, porque ela nos convence do pecado. A palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, e ela corta, né? Essa faca que é a palavra de Deus, ela corta, ela separa entre a alma e o espírito, ela separa entre o osso e a medula. Então, a palavra de Deus, quando a gente realmente está buscando e está lendo a palavra diariamente, ela pode ser uma coisa amarga, porque ela nos traz, nos convence do pecado, e ela exige que a gente mude. Ela mesma vai exigir. E aqui a gente vê que nesse tempo as pessoas não suportariam essa doutrina. E não suportando essa doutrina, muitos vão aguando essa doutrina, vão mudando de acordo com seus próprios princípios e crenças, vão começando da sua própria verdade e usando versículos bíblicos para poder apoiar essas verdades, ao invés de ir primeiro para o livro para depois chegar à sua verdade. E também juntariam mestres para si mesmos, né? Porque nos ouvidos terão coceira, né? De ouvir coisas segundo os seus próprios desejos. Então, palavras que soem bem, que sejam bonitas. Então, é como se fosse, ao invés de pegar esse rye bread aqui, a pessoa só consegue no espírito comer um pão fofo, branco e algo assim que já foi usado clorofina nele, ele já foi esbranquiçado, ele já foi aguado, ele já foi... Então, nada concentrado. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, por que as pessoas estarão juntando esses mestres para si mesmos, pessoas que já estão fazendo doutrinas do seu próprio entendimento, já não estão mais conectados na videira, tentando buscar qual o significado da palavra de Deus e pregando o evangelho, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus plena. Eles irão então se recusar a dar ouvidos quando a verdade for pregada, quando eles
encontrarem alguém que estiver pregando a verdade pura, a verdade, assim como esse rye bread, ele é super concentrado com dessas sementes, então ele fica meio amargo no final. Então a palavra de Deus, ela é concentrada, mas quando as pessoas começam a aguar e juntar outras coisas, humanismo, positivismo e todas essas outras coisas que vão se juntando, aí quando ela ouve a palavra de verdade, ela não quer, ela não aceita, ela se recusa a aceitar. E aí o que acontece? Ela se volta para mitos. Então a pessoa se torna supersticiosa, a pessoa se torna cheia de provérbios feitos por homem, a pessoa se torna religiosa, cheia de atos que alguém disse ou que ela mesma diz que precisa ser feito, mas que na verdade é mito, não está de acordo com a palavra de Deus, então não é a verdade. E eu quero lembrar aos irmãos que a palavra de Deus diz que vós conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então é somente a verdade de Deus, o pão concentrado, que muitas vezes vai ser um pouco amargo no final, mas sendo comido, ele mesmo, é só a verdade que irá te libertar e que irá te transformar a tua vida, amém? Que Deus te abençoe, espero que Deus tenha te abençoado com essa palavra. Fiquem com Deus, nos vemos na próxima. Tchau, tchau!